Então, meus amigos, é com alegria reafirmamos que estamos aqui com a nossa Luzia para fazer o estudo da noite e vamos envolvê-la nas nossas melhores vibrações. Aqui. Queridos, boa noite. Claro que esse mês a gente procura essa sintonia com Jesus e a doutrina espírita nos abre a possibilidade de uma ampliação de conhecimento e de entendimento dessa figura como nunca antes foi possível. Então, o momento em que Jesus escolheu estar materialmente entre nós era um momento ainda de muito misticismo, de muita religião praticada de forma mais exterior do que interior, mas ele entendeu que aquele era o momento, e quem somos nós para dizer que o momento não era bom, né? O que acontece é que nós levamos muito tempo, levamos 19 séculos, para poder ser apresentado a uma outra forma de olhar para Jesus e poder aproveitar melhor aquilo que ele veio ensinar com o advento da doutrina espírita. Quem conhecer, estudar um pouquinho da vida de Kardec, que a gente pode conhecer por obras póstumas, você vê que foi uma briga feia que ele comprou para poder abordar essa questão, porque o Espiritismo se propunha a ser uma ciência, uma filosofia espiritualista, e todo mundo estava muito traumatizado, todo mundo estava muito se sentindo prisioneiro da ideia das religiões, que trouxeram para nós dificuldades de compreensão da figura de Jesus. Então, quando nós somos apresentados a Jesus como sendo Deus, como é que a gente vai colocar em prática aquilo que ele ensinou? Porque fica muito evidente que ele ensinou aquelas coisas, que ele fazia aquelas coisas, porque ele era Deus. Como é que eu, na minha pequenez, na minha imperfeição, vou perdoar inimigo, vou oferecer a outra face, vou caminhar 2 milhas, vou ajudar um que está caído na rua, que eu não sei quem é? Ele podia fazer isso, porque ele era Deus. Opa, não estou em casa, tá? Saí, fui fazer palestra no Eurípides. Quando houve a reforma protestante, essa figura de Jesus se aproximou um pouco mais. Mas ainda assim, ele ficou num lugar de fazedor de milagres. Que é uma outra coisa que nos distancia efetivamente de Jesus. É claro que se eu estou passando por uma dor, por um sofrimento, por uma doença, por uma crise, eu quero um milagre, quem não quer? Mas será que Jesus fica pairando em algum lugar, atendendo a pedidos de milagres? Então, a doutrina espírita já vem logo dizendo uma coisa revolucionária, do tipo: Jesus não fez milagre. Jesus não fez milagre. E se você for ver, os textos que Kardec traz para apoiar essa afirmação foram ditos pelo próprio Jesus. Eu não vim destruir a lei.
E quando você fala de lei, não é aquela lei dos códigos de Moisés, que não pode trabalhar no sábado, esses ele contrariou todos. Justamente para mostrar que isso era uma coisa relativa. Claro que você tem que, em algum momento da sua semana, do seu dia, olhar para essa criação da qual você faz parte e reverenciar o Criador. Nós precisamos fazer isso. É bom que a gente faça isso. Mas ficar sem fazer nada no sábado, porque no sábado não se faz nada. Jesus trouxe exemplos cotidianos para o povo daquela época. Então, ok, se a sua ovelha cair no poço no sábado, você vai deixá-la morrer lá no fundo do poço? Você não vai salvá-la porque é sábado? Então, a lei que ele não veio destruir era a lei divino natural, muito pelo contrário, ele veio para confirmá-la. Então, quando nós, que muitos de nós estávamos presentes ali, ou encarnados ou desencarnados, quando nós vimos Jesus fazer coisas que nós não entendíamos, a gente estava dizendo que ele estava fazendo milagre. Tem uma figura extraordinária, que é um médico protestante, Albert Schweitzer, né? Que ele entendeu, ele era um músico extraordinário, um especialista em órgãos, ele ganhava vida construindo e consertando órgãos pela Europa e dando concertos, mas aí ele resolveu que ele precisava fazer alguma coisa para Jesus. E a coisa que veio na cabeça dele foi fazer um hospital lá no meio da África, num lugar chamado Lambarene, né? E na biografia dele, ele fala desse processo de construção desse hospital, em que as pessoas para quem o hospital se dirigiam não entendiam direito o que era trabalho. Eles não trabalhavam. Eles pescavam, caçavam e já estava bom, para que fazer mais, não é? E o camarada trabalhando, carregando as toras para construir o hospital para eles, né? Quando ele começou a operar uma pessoa com apendicite, alguém aqui teve apendicite? Estava morto se tivesse nascido antes, não é, da medicina poder fazer essa operação, né? Eu tenho um amigo lá que pesquisa atestados de óbito. Tem ser humano pesquisa qualquer coisa, viu? Que você imaginar, formiga saúva do não sei da onde, o cara tem gente pesquisando. Tem atestados de óbito com assim, nó na tripa, barriga não sei de quê. Isso era gente que morria de apendicite. Porque se a apendicite não for operada, né, ela é uma parte do intestino, o pus acaba rompendo o apêndice, e aí as fezes espalham na barriga, tem salvação, né? Tem salvação, infecção generalizada. Então, as pessoas olhavam Albert Schweitzer salvando aquelas vidas de pessoas que iriam morrer, segundo o conhecimento deles, e achavam que ele era alguma espécie de Deus, que ele fazia milagres. Mas ele não fazia milagres. Ele usava ciência. Então, Jesus era cientista? Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo? Instruí-vos. Então, leiam A Caminho da Luz, leiam Evolução em Dois Mundos, que você vai ser apresentado a Jesus cientista. Jesus que dirige todos os fenômenos naturais que aconteceram e acontecem na superfície do planeta, desde que o planeta se desgarrou do Sol. Então, assim, diante
de uma pessoa que naquela época, acometida pela lepra, não tinha sulfona. Era um negócio desastroso, né? Além das infecções secundárias, porque aquelas feridas abertas eram convites para outras infecções. Será que ele sabia que era um bacilo que causava aquela doença, ou ele tinha que esperar o Koch reencarnar para saber? Não precisava. Ele sabia que era um bacilo, né? E será que ele tinha meios de exterminar aqueles bacilos? Será que tinha? Claro, você fez um monte de coisa, né? Então, assim, com o pensamento, com a vontade e com a irradiação que ele era capaz de emitir do seu próprio ser. Eu tenho uma cadelinha que tem uma doença chamada dermatite atópica. E dá em gente também. É um negócio horroroso, porque a nossa pele está o tempo todo se defendendo de múltiplas agressões que ela sofre. A gente nem se dá conta disso, né? Porque são mecanismos que já estão gravados no nosso corpo. Então, bactérias, fungos, agentes químicos, a nossa pele, que protege todo o nosso corpo, tem mecanismos para não permitir que esses micro-organismos penetrem o nosso corpo. Quem tem essa doença tem dificuldade de fazer isso. Então ela tinha muitas feridas e descamações, e era uma coisa que estava já bem ruinzinha. E aí apareceu um tratamento para ela à base de ozônio. Então a pessoa vai lá colocar o cachorro num macacão, enche aquele macacão de ozônio, e aí morre tudo que é microbactéria, morre tudo. E a bichinha está ótima, maravilhosa lá, pelo dono. Aí a gente olhou aquilo, o que aconteceu aqui? Um milagre. A bichinha estava lá, cheia de ferida, sangrando, com mau cheiro, infectado. 2 dias depois do ozônio, estava tudo sequinho, limpinho. Aconteceu um milagre aqui. É um milagre? Não, é ciência. É ciência. Então, quando a mulher que tinha hemorragia há anos, então vocês imaginem o grau de anemia que a criatura estava, né? A gente às vezes brincava assim no pronto-socorro, olha, tem 2 hemácias, uma vai com oxigênio e a outra volta com gás carbônico. Um estado de anemia profunda. Quer dizer o quê? Desvitalizada, sem energia vital. Quando ela tocou a roupa de Jesus, ele registrou, saiu de mim um talento, quem me tocou? Ele estava no meio da multidão. E dizem, né, que ele perguntou para Pedro, ele queria que Pedro dissesse quem que o tocou. Pedro, como é que eu vou saber? Esse monte de gente aqui. Quer dizer, Pedro não era capaz de saber quem o tinha tocado, mas ele era capaz de registrar que saiu dele, ele falou talento ou alguém, virtude. Ele falou virtude, alguém escreveu virtude, porque ele não tinha como dizer, olha, saiu de mim fluido vital. Pessoal, saiu o quê? Como assim? E também essa expressão fluido vital também é a que a gente usa hoje, mas que também não responde por toda a complexidade do fenômeno, né? Então, Jesus fez curas baseadas em ciência. E todos os fenômenos geológicos, evolutivos, todos os laboratórios que aconteceram na superfície do planeta foram e serão ainda durante algum tempo dizem que ele está passando para Ismael, não sei se já passou, mas até então Jesus é um cientista, sim. E Jesus era poeta?
Sim. Então, assim, como a doutrina espírita nos apresenta a essa trajetória evolutiva, que é de todos nós, o espírito, quanto mais evoluído, mais ele consegue abarcar todas as áreas do conhecimento e todas as capacidades que nós nos especializamos, porque não damos conta ainda de sermos competentes em tantas coisas. Então, nós ainda nos dedicamos à vida religiosa, ou nos dedicamos à ciência, ou nos dedicamos à arte. Mas alguns espíritos, mesmo reencarnados entre nós, como Albert Schweitzer mesmo, por exemplo, ele era músico e era médico e era um homem religioso. Vão mostrando essa competência em todas essas áreas. Então, Jesus era um poeta no sentido de que os seus ensinamentos vinham sempre com uma palavra revestida de beleza. Sermão do Monte é indiscutivelmente a poesia mais bela que já foi escrita. E era para falar, sabe o quê? Era para falar calma. O Sermão do Monte era para dizer para a gente assim, calma. Agora, ele não disse calma, por quê? Você quer irritar uma pessoa nervosa, fala calma para ela. Eu não estou nervosa. Né? Então ele não ia pagar esse mico, não é? Então, ele vai para o livro da natureza. Leon Denis usa essa expressão também, o livro da natureza. Então, a natureza, ela é um manancial de ensinamentos que a gente, conforme vai entrando em sintonia, mesmo nós, pequenininhos que somos, vamos captando lições que a gente não ia achar em livro nenhum. Então, ele vai para a natureza e fala, olhai os lírios do campo, não tecem e nem fiam, e nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Por quê? Porque a gente fica numa preocupação com que roupa eu vou. Né? Eu não vou porque não tenho roupa. Essa época do ano, nossa, eu já vivi essa época num tormento danado, porque tinha que comprar roupa nova para todo mundo da casa, para o Natal, e branco para o Ano Novo. E você chega nesses lugares de comércio, aquela pessoa parece um formigueiro, mas barata tonta. Né? Olhai os lírios do campo. Olhai as aves do céu. Não plantam, não colhem, não ceifam. E o Pai as alimenta. Você acha que Ele não vai alimentar você? Então ele não está dizendo para a gente parar de trabalhar, não correr atrás de ganhar a vida. Não, ele está dizendo para a gente fazer isso com calma. Para a gente fazer a nossa parte. Para a gente fazer aquilo que nos compete. Sem estresse, sem angústia, sem ansiedade. A cada dia basta o seu mal. Um chamamento para que a gente possa viver a única realidade possível. A única realidade possível é o presente. Tem um pensador nosso, contemporâneo, que é o Eckhart Tolle, que é o autor do Poder do Agora, que ele fala para as pessoas lá, que ele está fazendo uma palestra, olha, eu garanto para vocês que nenhum de vocês vai morrer no futuro. Porque quando você morrer será agora. Então,
o que a gente acumula de sofrimento e de angústia e de preocupação, que gera ansiedade, que gera doença, que gera a perda das oportunidades de desfrutar do que está na nossa vida, não está no gibi, porque a gente fica pensando, e depois? E amanhã? E quando isso acontecer? E se isso acontecer? Então, a gente recebe esse chamado, né? Focaliza no hoje, focaliza no agora. É claro que você vai tomar as providências. Agora nem sei como é que vai ser isso, né? A previdência, não sei como é que vai ser. Já rolou tanta piada na internet, né? Puseram uma múmia e escreveram assim, que era um médico dormindo no plantão. Esperando ter tempo para se aposentar. Né? Não, nós temos que ter uma previdência, claro, mas não precisamos fantasiar o mal, quer dizer, sofrimento, que não está acontecendo, para torná-lo a nossa realidade, porque o nosso cérebro, ele tem uma certa dificuldade para separar o que é realidade e o que é imaginação. Então, quando você fica pensando em catástrofes, o seu cérebro tem uma dificuldade de saber se aquilo você só está só pensando ou se aquilo está acontecendo. E por isso é que só de pensar, o seu coração já acelera, o seu organismo já fica com a musculatura contraída, porque o seu cérebro está te preparando para viver aquilo que não está acontecendo, que está só na sua imaginação. Então, nós vamos tendo as experiências de vida, que não são para a gente ir apenas acumulando, são para a gente aprender. Então, algum ente querido seu está fora da área de cobertura ou sem sinal. Aí começa. Foi sequestrado, foi atropelado, foi não sei o quê, está moribundo, não sei aonde, O seu cérebro não consegue identificar que você está só imaginando. Você vai se sentir quase, não é exatamente, mas quase como se estivesse com o filho sequestrado. E a criatura apenas te desligou porque não te aguenta mais. Né? Aí você está lá, naquele sofrimento danado, naquela agonia, naquela angústia, se sentindo mal fisicamente, porque seu cérebro não sabe. Não, ela está só pensando, isso não está acontecendo. Não, ele não sabe fazer isso. E aí a criatura aparece. Exausta. Né? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, né? Tu ainda toma uma bronca, né? Você está fazendo o que acordado? A gente tem a memória até curta e tem uma coisa de se justificar, não é? Vai lá no passado e lembra, procura lembrar, porque senão a gente cria um discurso que o mundo hoje em dia é muito mais perigoso do que antigamente. Não, antigamente você era jovem e não tinha medo de nada. Agora você é velho e tem medo de tudo. Eu me lembro claramente da minha mãe me dando trocentas recomendações quando eu ia no Hi-Fi. Vocês não sabem o que é Hi-Fi, né? Wi-Fi, não, era Hi-Fi, com H, né? Era um lugar onde a gente dançava Beatles, Rolling Stones e tomava Cuba Libre. Não, isso já é mais para frente. Hi-Fi. Não larga seu copo. Por que a minha mãe dizia isso para mim? Não larga seu copo.
Não era para não botar nem bebida, não. Era para não botar nem Boa Noite Cinderela. Já tinha. Só que eu achava aquilo um absurdo. Eu tinha 15 anos, eu ia lá me perturbar com isso. A minha mãe tinha medo. A minha mãe me dava milhares de recomendações. E minha mãe passava mal se eu me atrasava. E minha mãe ficava lá preocupada. Por quê? Porque o problema é a idade, o problema não é o mundo. Esse mundo nunca foi um lugar seguro. Nunca foi. A doutrina espírita vem falar para a gente da lei de progresso. Então, quer dizer que hoje está bom? Não, está bom não, ainda está ruim pra caramba. Mas nunca foi tão bom. Porque se você achar que está pior, você está com um problema doutrinário sério para resolver. Muito sério. Você precisa ir lá no Livro dos Espíritos, instruí-vos, né? Vai lá no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou isso para os Espíritos num momento que ainda não tinha nem acontecido a Primeira Guerra Mundial. Ele pergunta para os Espíritos e fala assim: olha, mas hoje em dia o mundo está muito complicado. O Espírito manda ele estudar a história. Estuda a história. E a gente não precisa ir no livro de história. Quem já tem uma certa idade já é um monumento vivo, né? Um compêndio de história. E eu me lembro de coisas, de quando eu era recém-formada, por exemplo, uma criança chegava com sinais de espancamento num pronto-socorro, ninguém fazia nada. Cuidava da criança e devolvia para a mãe, para o pai, ficava por isso mesmo, né? Uma mulher chegava com sinais de espancamento, ninguém fazia nada. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Agora tome uma Maria da Penha para ver o que é bom, né? Agora tem um estatuto da criança e do adolescente. Então, se você for um pouquinho mais para trás, você vai ver que naquele momento o pai e a mãe tinham direito quase que de vida e morte sobre a criança. Quantos contemporâneos meus, um pouco mais para trás, tomavam surra de cinto com a fivela do cinto? O Divaldo conta que o pai não gostava dele dizer que via espírito, não gostava, mandava ele parar com aquilo. Como é que ele ia parar com aquilo? Né? Então ele não sabia diferenciar o que era espírito e o que não era. Então, de repente, ele falava uma coisa que ele estava vendo e que ninguém estava vendo. Aí ele diz que o pai pegava o psicólogo atrás da porta e aplicava-lhe uma sessão de psicoterapia. Né? Como é que é? Pata de galinha não mata pinto? O que é isso? A mãe está autorizada a bater no filho. Enfim, hoje não está bom, mas nunca foi tão bom. Então a gente já tem em cada dia um pacote de dificuldades para administrar, para lidar. Não precisamos ir lá no futuro buscar nada. Tem a lição de Marta e Maria, que é um registro, um chamamento para as nossas relações com o corpo e com o espírito. Se você der um balanço de quanto tempo da sua vida você precisa para atender ao corpo. Então, você precisa dar banho no corpo, pentear o cabelo do corpo, escovar o cabelo do corpo, fazer comida para o mercado, comprar comida para o corpo, faz comida para o corpo, come a comida, depois lava a louça que o corpo sujou, arruma a casa para o corpo, no dia seguinte tudo outra vez, né? Para não falar daquele pessoal que fica ali na academia 8 horas para malhar o corpo, né? Para o corpo ficar sarado, né? E malha o corpo, toma um monte de troço porque é para ajudar, né? Ajudar o quê? Se você morrer sarado, os vermes vão adorar, porque tem bastante proteína. Bastante proteína, bastante, né? Então, imagina, Jesus chega na casa da criatura, na casa delas,
E Maria imediatamente se senta ao lado dele para ouvir o que ele tinha para falar. E a Marta fazendo almoço, arrumando a casa, varrendo, e aborrecida porque Maria estava ali e reclama com ele: Senhor, manda ela vir me ajudar. E ele fala: ela escolheu a melhor parte. Então quer dizer que a gente tem que largar tudo para lá? Não. Mas temos que estar avaliando essa distribuição de tempo entre as atividades que o corpo nos obriga, porque estamos encarnados, e a atenção que nós damos ao espírito. Então, embora você esteja numa casa espírita, muitas vezes a pessoa está na casa espírita, mas não tem nada a ver com o espírito, não. A pessoa veio à casa espírita para curar o corpo, para resolver os problemas do corpo. E se resolver, some e não volta nunca mais, só quando tiver outro problema no corpo, né? Então, essas lições de Jesus, nessa linguagem, mostram o desenvolvimento dessa sensibilidade, que ele usou também para criar de improviso as parábolas. Então, quando ele dava o ensinamento e ele via que as pessoas não tinham entendido, ele criava uma historinha para ilustrar aquilo que ele estava falando. Então, ele era um contador de histórias. E até hoje, nós ainda somos muito sensíveis a histórias. Somos mais sensíveis a histórias do que a revelações científicas e filosóficas. A gente vê Divaldo, por exemplo, conta muitas histórias da vida dele, ou de algum livro que ele leu. Ele traz aquelas histórias porque é didático. Emmanuel poderia ter nos trazido as informações que ele trouxe sobre a época de Jesus, que ele trouxe em Paulo e Estevão. Ele podia nos trazer como um livro de história, nos relatando os fatos. Mas se fizesse isso, pouca gente ia ler. Então ele vai contando uma história. Aí a gente vai querendo saber, às vezes até já sabe o que aconteceu, mas quer saber melhor. E a gente fica preso na história. André Luiz usa as histórias como um pretexto para trazer as informações sobre os fatos da vida espiritual. Porque se ele fizesse um livro científico só falando dos fenômenos que ele vivenciou no mundo espiritual, pouca gente ia ler. Então o pessoal quer saber quem na outra encarnação foi não sei o que de não sei quem, fez não sei que coisa, e aí na outra vida aconteceu isso. Então, contar histórias é um recurso pedagógico valioso. Então Jesus criou as histórias. E até hoje, às vezes, a gente se vê lançando mão dessas histórias na nossa vida, porque tem gente que ainda não entendeu. Eu me lembro uma campanha, o Betinho ainda estava vivo, ele lançou uma campanha, Fome Zero, uma coisa sem fome, na televisão. E aí era um filme em que uma pessoa se aproximava de um carro e a pessoa que estava dentro do carro subia o vidro rapidamente, né? E a pessoa ficava lá. E aí eu estava numa sala de médicos no centro cirúrgico. E o médico olhou aquilo e falou assim: isso é um absurdo, eu pago os impostos, eu não tenho que estar sendo incomodado com isso. Né? Aí eu digo: meu Deus, e agora? Né? Quem mandou você ficar incomodado? Ficou porque quis, né? Porque a sua consciência está dizendo que tem alguma coisa errada aí, né? Mas se eu digo isso, cara, não é. Aí ele falou assim: além disso, o próximo, quem é o próximo? Diga, caramba, agora é a deixa, agora não tem jeito, eu tenho que falar, né? E eu me vi contando uma versão moderna da parábola do samaritano para o meu colega. Eu falei assim: você vem com seu carro ali pela Avenida Brasil.
Aí chega ali na favela da Maré ali, você é assaltado. Te dão cacetada, te largam lá e levam o seu carro. Aí vem um colega seu aqui do hospital, olha você caído ali, posso sobrar para mim, vai embora. Aí, né, no final vem um cara com fusquinha, bota você no carro, leva você ali no Bom Sucesso, espera para ver se você é atendido, vai no outro dia ver como é que você está passando. Quem foi seu próximo? O cara do fusquinha. Então, o seu próximo não é o seu colega. O seu próximo não é a pessoa que tem o melhor carro. O seu próximo é aquele que te ajuda, que te estende a mão. Então, é para fazer isso. É para fazer isso. Né? E a pessoa ficou lá meditando. Então, Jesus criou essas histórias, né? A do filho pródigo. Então, eu sou filha única. Hoje eu acho que é graças a Deus, porque o que eu vejo, irmão, é um problema sério, né? E quando eu era criança, é claro que eu queria irmão. A gente quer irmão para brincar. A gente acha que irmão vai brincar com a gente, né? Não vai brincar, vai brigar, não vai brincar, né? E eu não tinha irmão, eu queria ter um irmão, mas não tinha irmão, aquela coisa assim, né? Eu não sei mais porque eu estava falando de irmão. Alguém me perturbou. Ô filho pródigo, obrigada pela ajuda. Então, quando numa família um dos irmãos é problemático, não consegue orientar a sua vida, traz problemas para a família, dá despesa, dá perturbação, geralmente é desses que a família mais se ocupa, que a mãe mais se ocupa, que o pai mais se ocupa. Por quê? Porque o outro está bem, mas o outro não gosta. Não gosto. Pô, eu estou sempre aqui, eu te ajudo, eu faço tudo para você, e esse aí vai lá, gasta o dinheiro todo, volta, e você dá essa festa toda porque ele voltou. Mas aquele estava bem, né? E o outro estava perdido. Então Jesus foi criando essas histórias todas, né? Na hora ali, para trazer o seu ensinamento. Então, Jesus, na visão espírita, não é Deus. Jesus, na visão espírita, não é um fazedor de milagres. Não é alguém a quem nós recorremos para fazer da nossa vida aquilo que a gente quer. Isso é um processo destinado à frustração. Jesus qual foi o único título que ele aceitou? Mestre. Jesus é um mestre. Então nós temos que aprender as coisas que ele veio ensinar. Então essa época, né, que todo mundo fala em Jesus, pensa em Jesus, procura trazer Jesus para o pensamento, né? Alguns ficam mais envolvidos realmente com a questão do Papai Noel, né? As ferramentas midiáticas são poderosas, né? Nós precisamos fazer sintonia com aquele ensinamento de Jesus que a gente considera mais útil, mais direto, mais propício para o nosso coração. Mas então eu não posso pedir a ele que me cure? Pode, claro que pode. Vai que é chegado o momento, né? Mas e se ele não me curar? Não largo isso para lá, né? Então assim, a gente tem aí toda uma coleção, né, de relatos para que a gente faça a nossa sintonia e a gente aplique na nossa vida. Eu gosto muito do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É talvez o ensinamento de Jesus que a gente mais aplica no método de autocura. Porque muitas vezes a doença vem só acordar a criatura para o cuidado consigo, o olhar para si mesmo, o amor a si mesmo, o carinho consigo mesmo, a valorização
do seu momento. Então, quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, aliás, falar de amor naquela época já era uma coisa extremamente revolucionária, né? Mas amar ao próximo como a si mesmo é uma coisa tão revolucionária que até hoje a gente ainda não entendeu. E continua fazendo investimento em alguém para que alguém nos ame, para que a gente se sinta melhor. As pessoas apaixonadas perguntam assim para o outro: por que você gosta de mim? Não, é que você já passou desse tempo, né? É para ouvir o outro dizer que seu sorriso é o mais deslumbrante do universo, que seu olhar é maravilhoso, que você é muito inteligente. E por que você precisa ouvir isso de alguém? Por quê? Pois é. Porque tem um vazio. Tem um vazio. Você mesmo não se vê na sua beleza. Você mesmo, porque você quer uma beleza dos padrões midiáticos aí, civilizatórios, sei lá, né, que os modelos de beleza mudam tanto que dá para ver que é uma coisa que, né, artificial. Você mesmo não se vê belo, você mesmo não se vê inteligente, você mesmo não se vê como alguém que merece amor. Então precisa que alguém fique dizendo isso para você. Você diz alguma coisa para mim? O outro não sabe nem o que você quer ouvir. O que eu vou dizer? Diz uma coisa para mim. Amanhã tem uma conta para pagar. Né? É muito triste ser melancólico quando a pessoa fala assim: eu me dediquei a você e agora você faz isso. Então eu não me dediquei a você, eu investi em você e você não está me pagando o juro, a correção monetária, nem está pagando nem o que eu investi. Então a gente ainda precisa descobrir a alegria do serviço. É a maior alegria possível. Nós temos mecanismos físicos que sinalizam para nós, que nos recompensam. Por isso que quem consegue vencer aquelas barreiras iniciais, que são as barreiras do egoísmo, e se colocar num serviço, não quer outra vida. Não quer outra vida. Porque não tem outra coisa na vida que possa te dar tanta alegria. Não tem. Não tem. E não é porque ficam te agradecendo o tempo todo, não. Às vezes nem te agradecem, às vezes nem entendem o que você estava fazendo, mas você já recebeu. Você já recebeu na hora que você estava fazendo. Então eu gosto muito dessa lição, porque eu acho, aliás, ele deu essa lição quando pediram para ele resumir tudo numa frase, né? E ele realmente, claro, resumiu tudo nessa frase. Amar ao próximo como a si mesmo implica em você desenvolver o amor por esse ser que é você, que muitas vezes está só. Mas está só porque não tem ninguém em casa? Não, às vezes a casa tem um monte de gente, mas é solidão acompanhada. Porque você mesmo não é companhia para você. Às vezes a pessoa, eu quero ir no Jardim Botânico, ou eu quero ver um pôr do sol na praia. Você acha legal? Ver o pôr do sol na praia, você acha legal? Aí você liga para sua amiga: vamos comigo? Não posso. Então também não vou. Vou sozinha? Vou sozinha? Quer dizer, nem você acha graça na sua companhia. É claro que ninguém vai achar também, né? A pessoa entra no carro, já liga o rádio, que é para não ouvir seus pensamentos. Já chega em casa, liga o rádio, liga a televisão, liga a internet, liga tudo ao mesmo tempo, porque não pode ouvir nada, né? Não pode se ouvir. Então, a pessoa é um estranho para si mesmo, não conhece seus talentos, não conhece suas habilidades, não conhece nada de si, porque não se aguenta. E aí dedica a sua vida o quê?
a descobrir um jeito de mudar o outro. Então, o Gilberto aqui, presidente dessa casa, há tanto tempo, ele deve se lembrar aqui de muita gente que veio aqui porque o filho era isso, porque o marido era aquilo, porque a mulher era não sei o que lá, e aí passa o tempo, e aí, está melhor aí? Não, olha, ele continua a mesma coisa. Parece que Deus está deixando, não parece? Então, se Deus está deixando ele ser lá aquilo que você não gosta, quem é você para não deixar? Então você pode orientar, você pode apoiar, você pode dizer que lá, mas principalmente você tem que se tornar um projeto existencial bem-sucedido. Quando você se torna um projeto existencial bem-sucedido, o outro olha para você e pensa assim, ih, caramba, esse negócio que ele faz dá certo, deixa eu ver como é que ele faz. Então, muitos dos frequentadores do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo estão aqui porque olham para o Gilberto, olhávamos para o Gilson, né, agora a gente imagina, né, e víamos duas pessoas felizes, duas pessoas de bem com a vida, duas pessoas realizadas, porque se eles estivessem aqui amargurados, aborrecidos, chateados, dizendo para você, você não pode ser assim, você tem que ser diferente, quem que ia seguir? Então, o que nos atrai para essas pessoas é porque elas, aquilo que elas ensinam, elas põem em prática, se não tudo, boa parte, porque a gente tem que ensinar, e aí às vezes a gente tem que ensinar coisas que a gente ainda não dá conta. Mas pelo menos uma boa parte, as pessoas olham e dizem, caramba, aquilo ali é legal, a pessoa fica bem, e eu quero ficar bem, então eu vou ver o que ele faz, né? Então, nós temos um trabalho para nos amarmos, porque somos centelhas divinas, e quando a gente não se ama, a gente não está amando a Deus, porque Deus está em nós, se manifesta em nós. Ah, mas eu estou velho, estou careca, estou barrigudo. Você não. Você não. Quem fica gordo, quem fica careca, é o corpo. Você não fica. Mas eu ainda sou muito egoísta. Você e 99% da humanidade ainda é assim, não é? Mas você é destinado à beleza, você é destinado à bondade, você é destinado à sabedoria, tudo junto. Jesus cientista, poeta e amoroso de Deus, né? Nosso mestre. Então, você é destinado, isso a doutrina espírita revela para nós, é isso que a gente vai ser quando crescer. Mas para isso a gente precisa se amar. Se amar. E aí a pessoa diz, isso não é egoísmo? Vaidade? Não. Tanto o egoísmo quanto a vaidade têm um caráter comparativo. Então, eu não posso me sentir feliz porque eu sou uma pessoa que tenho esse trabalho, ou tenho esse conhecimento, ou tenho essa habilidade. Não posso me sentir feliz por isso. Eu só me sinto feliz, quando é vaidade, se eu me comparar com alguém e ver que eu sou melhor do que o outro. Então, a vaidade tem essa necessidade de comparação. O amor não tem isso. O amor não precisa se comparar com ninguém. Eu me amo porque eu faço isso bem, porque eu me sinto bem nesse ou naquele aspecto. E eu sei que o meu destino é melhorar cada vez mais. Se a pessoa canta no coral para viver a alegria de cantar no coral, porque ela sabe que a voz dela é bonita, porque a voz dela é melodiosa, porque ela consegue aprender lá a cantar de maneira afinada, ela consegue somar ali, é uma alegria legítima. Agora, claro que nenhuma delas ali está pensando, eu sou muito melhor que essa aqui desafina. Aí é vaidade. É tão fácil de reconhecer, não tem dúvida. Aí assim, quando eu amo alguém, eu vou só compartilhar com ela aquilo que eu já tenho em mim. Então eu tenho a alegria de ser quem sou, eu vou dar
alegria a essa pessoa. Eu tenho habilidade de fazer isso, eu vou ajudar essa pessoa com a minha habilidade, eu vou ensinar para ela. Eu tenho a capacidade de fazer isso, eu vou usar essa minha capacidade para beneficiar as pessoas. E Deus paga à vista, abre o olho e você recebe na hora que você está fazendo. Não fica nada para você receber no futuro. É na hora. Agora, o a Deus sobre todas as coisas é para aquele pessoal que tem um pouquinho de autoestima demais, né? Então, para aqueles que não se amam, mais. Para aqueles que acham que são o cara, menos. Menos, né? Aí você tem que olhar lá para a fotografia da galáxia e ver aonde é que você mora. Né? Naquele pálido ponto azul, né? Aí lá naquele pálido ponto azul tem uma criatura que está muito chateada porque alguém a ultrapassou no trânsito. Ó, menos, né? Agora, o repertório de ensinamentos que Jesus deixou é para os nossos espíritos ainda inesgotável. Até que hora que eu vou? Meia-noite? Vou falar só da barca, que eu também gosto muito do episódio da barca. Gosto muito mesmo, né? Porque é uma coisa que a gente ainda está em processo de adquirir, que é a confiança em Deus, né? É um dos quesitos da felicidade, segundo a doutrina espírita, a fé no futuro. Fé no futuro implica em fé em você mesmo, implica em fé em Deus. Fé na vida. Então, assim, eu tenho certeza que se eu for viajar num barco, no avião, no carro, nada vai me acontecer. Por quê? Deus vai ter que designar alguém para ficar do seu lado, contrariando as leis da natureza. Não dá, né? Se o avião cai, você morre. Tem uns que não morrem, mas tem porque a gente acha que a pior coisa que pode acontecer é morrer. E a passagem do Emmanuel com o Chico no avião mostra pra gente qual é a importância do corpo morrer. Uma importância imensa, né? Esse avião vai cair, vai. Se cair, a gente vai morrer. Qual o problema? Senta e morre com educação. Né? Porque essa importância toda que a gente dá ao corpo, tá? Uma boa parte é instinto de conservação. Nós precisamos disso, senão a gente não se protege, não se cuida. Mas esse exagero, esse foco exagerado no corpo é porque a gente ainda não desenvolveu essa fé em Deus. Mas somos destinados a desenvolver. Então, Jesus está no barco, dormindo. E vem um temporal, e os apóstolos estão lá, correndo para cá, e ele estava dormindo. Às vezes eu penso que ele não estava dormindo, estava fingindo que estava dormindo. Dando linha. E o barco sacudindo, ele dando linha. E os caras correndo para lá e para cá. De vez em quando um passava por, mas olha, ele está dormindo, e a gente está aqui morrendo. E ele, depois, a hora que ele quis e bem entendeu, ele falou assim, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Né? Como os apóstolos ainda tinham muito trabalho pela frente, né, naquele corpo, ele foi lá, acalmou a tempestade. Derrogou as leis da natureza. Não. Foi lá e fez alguma coisa que nós não entendemos. Né? Para que realmente eles ainda permanecessem no corpo e dessem conta das suas missões. Mas por que Jesus podia dormir num barco prestes a afundar? Isso não é problema nenhum. Tem uma história do garotinho, né? Do navio também, sacudindo, o garotinho brincando. E os passageiros correndo para lá e para cá também. E um perguntou para ele, mas que você pode estar calmo aí brincando? Meu pai é o comandante. Meu pai é o comandante. Então, assim, confiança, fé em Deus. É isso que falta
aos nossos espíritos para desempenhar missões mais desafiadoras, porque nós ainda temos essa confiança muito fraquinha e a gente precisa desenvolver. Mãe Teresa, né, um exemplo extraordinário. Assim, o repórter perguntou para ela: Madre, a senhora fala com Deus? Falo, meu filho. E o que a senhora fala? Nada, ele só escuta. E o que ele fala para a senhora? Nada, meu filho, eu só escuto. Porque essa coisa de falar e responder é uma coisa da nossa compreensão de tempo. Eu falo, você me responde. Depois você fala e eu te respondo. Quando o Espírito mergulha o seu pensamento no pensamento divino, isso é simultâneo. É isso que Jesus quer dizer quando fala eu e o Pai somos um. O pensamento dele com Deus é simultâneo, é uníssono. Vai além dessa correria, dessa angústia, dessa aflição que a gente ainda experimenta justamente para vivenciar essas coisas. Então, tem muitos livros bonitos aí sobre Jesus, né? Esse que foi lido aqui, a Antologia Mediúnica para o Natal, né? Eu reencontrei um livro que eu gosto muito, que é Jesus, o Filho do Homem. É um livro espiritualista, não é um livro espírita, mas tem passagens muito bonitas e a gente vai colocando o nosso espírito mais nessa sintonia do que na bola de Natal, da árvore de Natal, da lista de presente, da roupa do Natal, da roupa do Ano Novo, daquele montoeira de comida que depois sobra e é um problema para guardar. No dia seguinte, nem o lixeiro quer mais, porque já está com o carro cheio de peru, de chester, de não sei o que, de não sei o que, né? Possamos fazer dessa proximidade de Jesus em nossa vida um momento de sintonia e de reflexão com o Mestre. Obrigado, queridos, pelo carinho.